Vamos lá. Câncer. A carta que aparece aqui, primeira carta, é a carta da estrela. Quando ela vem, ela tem dois significados. Um é a possibilidade de uma pessoa se aproximar afetivamente de você, mas é uma aproximação assim bastante cautelosa. E a outra leitura dessa carta é um momento em que você está muito frágil emocionalmente, com a autoestima muito abalada, numa grande inquietação interna, onde você vai estar assim, perdendo energia em função de falação de muita gente dando palpite, muita gente falando fofoquinha mesmo, e faz você perder muita energia. Você não está satisfeito com o que você tem. E quando vem essa carta, eu brinco que a pessoa está querendo comprar uma passagem só de ida. Porque, na verdade, com o mundo no inconsciente, o que a carta diz? Que você está vivendo um mundo muito pequeno. Que você teria, assim, muito mais possibilidades na vida de crescimento e que está vivendo muito... assim, ele fala de um mundo muito tacanho, é assim que a carta se refere. As suas possibilidades você não está vivenciando no total. Na questão de valores, e aqui a gente fala tanto da parte financeira, dinheiro, como o que eu acho importante, a carta aqui fala de trabalho, fala eu planejando coisas e o meu papel de mãe nesse contexto todo, e fala de uma luta interna por justiça. E com relação à parte de dinheiro, ele diz assim, o dinheiro que você... é um momento favorável para a entrada de dinheiro, mesmo que seja um dinheiro que você não esteja esperando para agora, entendeu? Mas é um momento favorável para a entrada do dinheiro. E é interessante que na casa dos valores, vocês estão bastante assim, ponderados, vendo a questão do trabalho, vendo a questão de planejar o que eu vou fazer para frente e tudo mais, mas na comunicação e nas viagens curtas é um momento bastante desfavorável. Existe aqui uma frieza, uma coisa, como que eu poderia dizer? Pensada, avaliada. É uma coisa mais racional, talvez seja essa a palavra. Onde eu me sinto presa, mas eu estou agindo friamente e ponderando principalmente dinheiro, patrimônio e trabalho. E ele diz assim, toda e qualquer comunicação, toda e qualquer viagem curta não é um momento favorável. Se vocês eventualmente tiverem que fazer, melhor assim, prestar atenção, né, quando for fazer. Se for viajar, viaja com bastante cautela. E na casa do eu, da família e do meu interno, ele diz assim, momento favorável familiar, agradável, as relações estão boas, mas internamente, intimamente, eu estou buscando muito avaliar com relação ao meu passado, o que seria o amor, o que seria o desejo, muito medo, muita angústia, muita ansiedade, muito medo de ser traído. Canceriano está na defensiva, muito na defensiva, e buscando a realização em todos os sentidos da vida. É como se realmente a vida tivesse muitas possibilidades e eu estou limitada, eu estou me sentindo limitada nas minhas possibilidades. Na casa seguinte, que fala dos prazeres, fala dos filhos e fala dos amores, dos namoros, né? A carta que vem é a temperança. Então, quando ela vem, ela é uma carta morna. Ela é uma carta que empurra a vida com a barriga. Com relação aos filhos, ela é uma carta de harmonia, de conciliar. Mas quando ela fala dos prazeres, ela é uma carta de deixa para depois, de uma preocupação só com o outro e não com o meu prazer. E aí ele diz assim, possessiva, apesar de decepcionada, não quer abrir mão de algo importante.
ligado aos seus prazeres mesmo, e ele diz assim, insatisfeita com a situação, mas ponderando a parte de dinheiro mesmo, de patrimônio, acho que seria mais essa palavra. E aí ele diz assim, instável emocionalmente, querendo mudar uma situação, mas empurrando com a barriga. É como se tivesse assim, deixando para depois, e aí eu gostaria de alertar que a gente está num momento em que o Urano está muito forte no mapa. Ele vai até o final do ano influenciar a cada um de nós aonde Urano está no mapa. Óbvio que como essa aqui é uma leitura geral, se você olhar no seu mapa onde está o planeta Urano, é nesta casa que ele vai mexer. E Urano quando vem, ele vem de uma hora para outra. Porque o Urano, ele traz um momento de reavaliação e de crescimento necessários. Na casa da saúde, a carta diz assim, inclusive o eixo diz, é um momento em que você está trazendo, assim, a cura está acontecendo de uma forma lenta, mas ela está acontecendo. E o problema maior aqui é o estresse e você fechado para as emoções. É como se você estivesse na defensiva, fechada para não sofrer. Eu digo assim, eu não estou sentindo nada. Para não sofrer eu não sinto nada. Só que esse é o grande perigo de entrar num momento de depressão. E a carta mostra no seu dia a dia uma luta interna muito grande e uma incerteza muito grande. É como se fosse uma insatisfação interna que você está lutando com você mesma sem saber como agir, mas deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Até na reavaliação dos valores, tem hora que você fala assim, é melhor não pensar nisso, eu penso depois. Mas aquela insatisfação interna está crescendo, e uma hora explode. Com relação ao outro, quem é o outro na minha vida? Pode ser o sócio, o meu chefe, ou o meu marido, ou o meu namorado. A pessoa mais importante, ele diz assim, é um momento de escolha, mas é um início novo, é uma carta de conciliação, de alma gêmea, de estar bem emocionalmente, de estar estável, de estar seguro, tá? Então é um momento assim que de família e de relacionamento eu tenho bastante segurança. E na casa das transformações aparece a carta do carro. Quando ela vem, ela diz assim, pode acontecer uma mudança de casa, pode acontecer de eu querer mudar algo dentro de casa, é a casa dos desejos, dos sonhos. E aí aqui fala assim, caminhos emocionais abertos, é um momento de cooperação, é um momento onde aparece uma pessoa jovem, assim, com vitalidade, com alegria, né? Pode ser um momento de alegria que vai me fazer ficar mais contente e que vai transformar as coisas no meu dia a dia. E aí ele diz assim, como filosofia de vida, né? Como um momento de processos de justiça, de estudos, é um momento mental, um momento onde a minha cabeça não para de pensar. E aí aqui fala da influência importante feminina, né? Para esse crescimento e para essa... É como se fosse uma figura feminina que muda a minha filosofia de vida, que me mostra um outro lado. É um momento de crescimento, é um momento favorável para viagens para o exterior. E ele diz assim, uma luta com o ego por uma estrutura interna, é um momento de crescimento e fala de favorável a contatos com o estrangeiro. Parece aqui uma figura de poder aquisitivo melhor do que o seu, que pode fazer contato, ou pode ter contato, ou pode trazer algum tipo de crescimento. E quando ele fala de questão profissional e de estrutura de vida, né, a estrutura social, é um momento de reestruturação aqui, onde ele mostra assinatura de contratos, ou poderia também falar de um advogado, né, uma pessoa que lida com papéis, que vai fazer parte dessa reestrutura.
paixões, alegrias, mas uma necessidade de independência, como se você tivesse procurando a independência de algo que você se dedicou por muito tempo, mas não sabendo ainda como fazer isso, mas é um momento em que as coisas estão se estruturando, amizades novas chegando, muita angústia, muito medo, mas aprendendo a conviver com os fatos, sem saber exatamente como agir com relação ao futuro, a médio e longo prazo. Aqui ele fala buscando a rédea da própria vida, a proteção espiritual que não deixa nada atingir o canceriano, e aqui a busca de uma nova aliança, né? Algo com quem eu me associo para algo a longo prazo. No meu inconsciente, a preocupação com o dinheiro, com o status, se sentindo muito impedida, muitos problemas precisando de atenção. Existe aqui uma irritação permanente e muita ansiedade. É como se o canceriano estivesse percebendo que o mundo está muito restrito, que é uma vidinha muito pequena para o potencial que o canceriano tem. Então, como eu falei antes, Urano está entrando agora numa energia muito forte. Até o final do ano ele vai revolucionar.